Fala pessoal, hoje eu tô aqui para dar a dica de uma série que está disponível na Netflix que fala sobre um cirurgião que inventou uma técnica aí nova e promissora, mas acabou matando 7 dos 8 pacientes que ele operou. A série chama Cirurgião do Mal, ou The Bad Surgeon, e está disponível na Netflix. É sobre isso que eu vou falar no dia de hoje. Bom, a história é meio surreal. Esse cirurgião, Paulo Macchiarini, ele era um cirurgião cardiotorácico, né? Então ele pegava pacientes que tinham problema na traqueia, que é esse cano aqui que leva o ar ali para o pulmão. A maioria respirava por uma traqueostomia, um buraquinho aqui para o paciente conseguir respirar. Alguns eram vítimas de acidente, outros, enfim, alguma coisa aconteceu, um câncer ali, e eles estavam com aquela disfunção. E é muito difícil de você repor isso, e ele tinha criado essa técnica em que uns tubos de plástico, um material similar a plástico, era impresso em impressoras 3D, ele suturava, costurava aquilo ali, ligando as duas extremidades da traqueia do paciente e revestia aquilo com células tronco do paciente. E a alegação dele era que esse interior desse tubo de plástico acabava epitelizando, acabava formando ali uma pele do paciente e aquilo integrava com o paciente. Enfim, era uma solução meio que brilhante para um problema sério que existe na medicina, que são esses casos. E ele chegou a dar aula em vários congressos, saiu em revistas, teve um documentário sobre ele anterior a esse, falando que tinha tudo dado certo. Enfim, o cara era quase que um superstar. Só que a verdade não era muito bem essa. Assim, resumindo a coisa, de 8 pacientes que ele operou, 7 morreram. E a grande maioria deve ter sido, assim, a grande maioria, tudo leva a crer que foi abreviada a vida por complicações do procedimento dele. Um outro sobreviveu que acabou tirando esse tubo de plástico, porque aquilo infectava, não reepitelizava, e ele sabia disso, porque ele tinha os resultados, ele tinha visto com uma câmera, e ele mentia e falava que estava tudo bem, não sei o quê. Quando o paciente falecia, ele falava que era um paciente muito grave já. E, enfim, isso mostra que é um pouco difícil de você provar, né? O paciente já é um pouco grave, é difícil você falar, foi exatamente isso. Então, tá aí um dos problemas já. Mas aí você fala, bom, mas esse cara fez isso numa universidade aí do fim do mundo, né? Não é possível que isso foi feito num lugar de sério e de renome. E a resposta é que não. Isso aconteceu no Karolinska Institute, que é na Suécia, que é um dos maiores centros médicos aí. Quem é médico sabe do nome dessa instituição. E aí você fala, poxa, como é que é possível que isso aconteceu? Quando ocorreu a primeira denúncia, que era meio velado, o cara era um superstar ali. Ele aparecia nos jornais, viajava, televisão. O Karolinska Institute, a diretoria, bancou ele. Falou, não, ele está certo, tá? O paciente faleceu porque era grave, a gente tem plena convicção de que a coisa funciona, a gente acredita nele. Não sei se eles não sabiam das mentiras ou não, mas enfim, isso foi numa instituição muito, muito séria. E aí vem a pergunta, bom, como é que deixaram isso ocorrer? E aí eu tenho a minha visão, essa é a minha interpretação. Veja, por que farinha seca a barriga vende na internet? Farinha seca a barriga. Por quê? Porque tem uma pessoa que está com muita vontade de perder peso. Então, quando você tem muita vontade de alguma coisa, você acaba sendo convencido. Os pacientes é óbvio, o cara vive lá com aquela traqueostomia, chega um cara falando que tem uma solução e que aquilo lá vai ser mágico, os resultados são bons, que já testou e foi bom. É totalmente compreensível que o paciente, enfim, acredite nisso, né? Enfim, e esse é o problema. É muito fácil convencer o paciente numa situação tão fragilizada. Mas o problema é como é que ele conseguiu convencer a diretoria do hospital, como é que ele conseguiu convencer os colegas dele. E aí que vem a minha interpretação. O mundo hoje, ele é necessitado, ele é carente de novidades. Novidades e notícias bombásticas e breaking news. Se você ligar esses tipo o jornal da televisão, todo dia tem uma breaking news. Se você olhar no Instagram, é só novidade, veja, não sei o que. A gente é carente disso. E a medicina também meio que se tornou refém disso. Os pacientes tendem a associar tudo que é novo, tudo que é
novidade como uma coisa melhor. Hoje mesmo eu estava operando uma paciente, estava dando ponto e ela falou, não, mas tem a técnica mais nova, da cola cirúrgica, que não deixa marca. Não é verdade, o ponto segura mais, a cola é só uma finalização. E eu fui ver quando que começou a ser usada a cola cirúrgica, que é cianoacrilato, é super bonder, o princípio ativo é o mesmo, não tem nada de novidade. A primeira vez que foi usada foi em 1959. Só que tem a porcaria do Instagram que fica aí rodando, falando, olha, a gente dá o ponto com a cola, então é melhor. Enfim, o mundo é carente disso, de novidades, breaking news. E óbvio que para uma instituição tem um cara de renome soltando novidades, breaking news, documentário, isso atrai mais atenção, traz mais doações, enfim, e visualização significa dinheiro. Então, assim, provavelmente por isso eles bancaram, porque eles não queriam perder o superstar deles, aquilo trazia fama e renome, e enfim, trazia os holofotes para eles. Uma coisa que é importante a gente falar em medicina, cuidado com as coisas que são novidade, cuidado que são as coisas que são a bolacha do pacote ou o protocolo que o médico tal inventou. A medicina de verdade é feita de forma tediosa, chata, passo a passo e demora. Então, assim, cuidado com essas novidades. Bom, para finalizar, assim, em cima de todas as infrações éticas médicas que ele tinha feito, parece que ele não tinha nem testado em animal, já partiu direto para o humano. Tem a parte do documentário que ele se envolve com uma repórter lá, mas aí ele tinha uma ou outra família, não fica tão claro. Então essa parte não tem nada a ver com a parte médica, mas é uma parte muito legal que deixa a gente curioso de ver o quanto que o cara conseguia mentir. Em cima disso ele falava para a repórter que ia casar, o Papa ia casar eles dois, tal. É um negócio bem louco assim, é bem legal de assistir. Então essa é a dica de série The Bad Surgeon ou Cirurgião do Mal. Vale a pena assistir e, enfim, refletir como é que uma instituição tão grande conseguiu, enfim, bancar esse cara que claramente era, assim, todas as infrações éticas possíveis e o quanto que a fama, o quanto que a novidade não está deturpando a medicina hoje em dia. Assiste lá, vale a pena. Se você, como eu, roubava a senha de alguém, agora tem que pagar, então é um motivo aí, essa série é bem legal, vale a pena pagar para assistir. Até o próximo vídeo, um abraço, tchau!